E aí, você já ouviu alguma frase parecida com essas? Quase sempre minorias criativas e dedicadas transformam o mundo em um lugar melhor? Ou talvez algo do tipo, o que me assusta não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons? Quem sabe essa então? Eu tenho o sonho de um dia ver os meus filhos e netos serem julgados pelo caráter e não pela cor da pele? Se você não viveu em uma cápsula espacial em Marte nos últimos 80 anos, provavelmente você deve ter ouvido falar de um dos homens mais importantes da história do povo norte-americano. Você ainda não percebeu? Sim, nós estamos falando dele, Michael King. Michael King, ou Michael King se você preferir. Esse foi o primeiro nome dado a Martin Luther King Jr. Depois o seu pai foi e mudou o nome dele, dizendo que tinha sido registrado de uma maneira errada. Martin Luther King Jr. nasceu dia 15 de janeiro de 1929 em Atlanta, na Geórgia, que fica no sul dos Estados Unidos. Era o filho do meio de uma família de 3 irmãos, filho de Alberta Williams King e de Martin Luther King. Ele era neto e filho de pastores protestantes. A família King era uma família muito respeitada na comunidade negra. Eles não eram super ricos, mas estavam longe de ser uma família pobre, ainda mais se for comparar com o padrão de vida dos negros daquela época. Martin Luther King sempre teve uma educação muito rígida vinda de seu pai. Segundo ele, se quisesse ser alguém na vida, deveria aprender a sofrer. No ano de 1951, Martin Luther King, já com 22 anos de idade, se formou no seminário de teologia. Já no ano de 1955, ele se tornou então PhD em teologia sistemática pela Universidade de Boston. Martin Luther King se casou no ano de 1953, com 24 anos, com uma moça chamada Coretta Scott, e tiveram 4 filhos. A gente já percebeu que Martin Luther King era um homem muito inteligente e que gostava muito de estudar. Mas como que ele se tornou um homem tão importante para a nação americana? No ano de 1955, uma costureira negra chamada Rosa Parks resolveu tomar uma atitude que mudaria por completo a história do povo negro norte-americano. Ela simplesmente não cedeu seu lugar no ônibus para uma pessoa branca. Para a gente entender o porquê isso aconteceu, nós precisamos entender que, naquela época, existia algo chamado segregação racial. Ou seja, haviam escolas específicas para negros, haviam lugares os quais os negros não poderiam entrar. Existia, por exemplo, um restaurante que os negros não poderiam frequentar. Alguns outros eles até poderiam frequentar, mas em alguns horários específicos. Havia uma lei que especificava que negros tinham lugares marcados no ônibus, ou seja, os negros só poderiam andar no fundo do ônibus. E quando Rosa Parks resolveu não ceder o seu lugar para uma mulher branca na frente do ônibus, ela foi presa. E isso gerou uma revolta muito grande na comunidade negra. Foi então que os líderes negros daquela época resolveram organizar um boicote à empresa de ônibus. Os negros simplesmente não utilizariam mais o transporte público, ou seja, não pegariam mais aqueles ônibus. Muitos negros acabaram perdendo seus empregos, outros tinham que caminhar muitos quilômetros para ir trabalhar, mas mesmo assim eles se mantiveram firmes naquele protesto. Aí eu te pergunto, quem era um dos líderes daquele boicote? Exatamente, Martin Luther King Jr. Se você acha que existe racismo hoje, até existe, mas não se compara com o que havia naquela época. Esse boicote ele durou 1 ano e 16 dias e a empresa de ônibus ela começou a ter um prejuízo muito grande porque os negros não estavam utilizando mais o transporte. Aí você pega o prejuízo da empresa mais a pressão dos líderes negros da época, aconteceu o quê? A Suprema Corte norte-americana decidiu então invalidar a lei que obrigava os negros a utilizarem lugares marcados nos ônibus. A partir daquele momento, então, os negros poderiam utilizar qualquer lugar no transporte público. E isso foi uma vitória muito grande para a comunidade negra da época. Depois dessa batalha, já no ano de 1957, Martin Luther King, já com 28 anos de idade, ajudou a fundar a CLCS, Conferência da Liderança Cristã do Sul. Tá, mas o que era isso? Basicamente era uma entidade formada pela comunidade negra,
com o intuito de buscar pacificamente os direitos civis dos negros. O interessante era que Martin Luther King não era o único líder negro daquele período, haviam muitos outros. O grande diferencial de King era que ele usava métodos pacíficos. Prova disso é que certo período da vida dele, ele chegou a viajar para a Índia com o intuito de aprender os métodos que Gandhi utilizava. Os outros líderes negros daquele período utilizavam a seguinte teoria: nós não vamos usar a força, desde que os brancos não usem a força com nós. Já Martin Luther King usava a seguinte teoria: se alguém te der um tapa, mostre a outra face. Aos 30 anos de idade, Martin Luther King volta então para Atlanta e se torna o vice-pastor da igreja de seu pai. Nos anos seguintes, ele participou de muitas manifestações, muitos protestos, sempre com o intuito de buscar os direitos dos negros. Os eventos mais importantes organizados por King foram no Alabama, na Flórida e principalmente em Washington. Só que antes de nós falarmos da grande caminhada para Washington, nós precisamos lembrar que Martin Luther King, como um grande líder, ele acabou desagradando a muita gente. E isso implicou em vários problemas para ele. Ele foi várias vezes preso, torturado, recebia cartas dizendo que iria ser morto. Até o FBI algumas vezes grampeava ligações de King e colocava escutas para tentar descobrir algum furo na vida desse grande líder. Alguns historiadores dizem que Martin Luther King sofria de depressão crônica. Certa vez ele recebeu uma carta do FBI dizendo que eles haviam descoberto alguns furos na vida de Martin Luther King e que se ele não quisesse que esses furos viessem à tona, ele deveria cometer suicídio. Obviamente ele não o fez. Para aqueles que conhecem um pouco da história, esse período os Estados Unidos tinha como presidente John Kennedy, e esse presidente ele foi morto de uma forma muito estranha. Martin Luther King, quando soube da morte de John Kennedy, falou assim: possivelmente o próximo serei eu. Ele sabia do peso da sua liderança e sabia também que estava desagradando a muita gente. No ano de 1963, Martin Luther King ajudou então a organizar a Marcha para Washington. A Marcha para Washington juntou em torno de 250 mil pessoas. Alguns historiadores dizem 150 mil, outros 200 mil, mas o número exato não importa. O que importa é que muitas pessoas, vindas de todos os lados dos Estados Unidos, estavam juntas tentando acabar com a segregação racial. E o mais bacana é que alguns estudos apontam que de cada 10 pessoas, 8 eram negras e 2 eram brancas. Ou seja, muitos brancos daquela comunidade também queriam acabar com esse problema. Ali, Martin Luther King fez o seu discurso mais conhecido: eu tenho um sonho. E essa caminhada foi tão importante que nos 2 anos seguintes foi aprovada então a Lei dos Direitos Civis e a Lei de Direito de Voto. Para nós entendermos, o negro naquela época ele não tinha nem o direito de voto. Quer dizer, ele até tinha, mas ele antes tinha que fazer uma prova, meio que para comprovar se ele tinha condições de votar ou não. Era algo em torno de conhecimentos gerais. Lembrando que muitos negros não tinham acesso às informações que os brancos tinham, então a maioria dos negros que faziam essa prova para tentar votar, eles acabavam não passando. E graças à marcha organizada por Martin Luther King, isso não mais era preciso, agora o negro tinha direito de voto. Dia 14 de agosto de 1964, Martin Luther King então recebe o Prêmio Nobel da Paz. No ano de 1967, estava acontecendo a Guerra do Vietnã e Martin Luther King resolveu fazer um discurso de posicionamento sobre esse assunto. Ele era categoricamente contra a Guerra do Vietnã e principalmente contra a participação dos americanos. Porque a gente sabe, né? Se tem uma guerra, tem que ter os Estados Unidos metido no meio. E esse posicionamento de Martin Luther King acabou desagradando a muita gente. Quando eu falo em desagradar muita gente, eu não me refiro somente a brancos. Ele também desagradou muitos líderes negros. Porque eles pensavam assim, ora, vamos organizar primeiro a nossa casa, depois vamos começar a dar nossa opinião sobre assuntos maiores. Mas Martin Luther King não queria saber disso, ele se posicionou contra a Guerra do Vietnã. E na década de 60, então, Martin Luther King continuou participando de muitas manifestações, sempre com o intuito pacífico de tentar ajudar outras pessoas.
No dia 4 de abril do ano de 1968, Martin Luther King tinha viajado até o Tennessee, onde ele ajudaria na manifestação dos catadores de lixo. Quando ele estava na sacada do hotel, ele foi atingido com um tiro na cabeça. Então, aos 39 anos de idade, morria o grande líder negro. Tiro tinha saído de uma pousada que ficava na frente do hotel em que Martin Luther King estava, e o assassino tinha sido James Ray. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal.